Bom dia! Muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa quinta-feira, depois de mais uma vitória do Vasco no Campeonato Carioca. Não foi daquele jeito, mas pelo menos os 3 pontos foram garantidos. Então eu vou trazer muitas informações, muitos detalhes importantes sobre essa partida, então eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar. Copia o link e joga nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, faça outros vascaínos chegar para cá, já somos mais de 170 mil inscritos e aqui a gente faz jornalismo esportivo com qualidade e credibilidade do jeito que você gosta. E como eu disse, jogando ontem em São Januário, o Vasco venceu o Nova Iguaçu por 3-2 pela terceira rodada da Taça Guanabara. O Vasco agora ocupa a segunda colocação com 7 pontos e 3 gols de saldo. Mas olha, o Vasco chegou a abrir 3-0, mas depois no final do jogo rolou um certo temor do torcedor vascaíno, já que o Nova Iguaçu fez 2 gols, mas que quase comprometeram o resultado, mas o que importa é que o Vasco conseguiu os 3 pontos. O primeiro gol do Vasco foi marcado no primeiro tempo, de pênalti. Nenê batendo depois de um pênalti que a bola bateu no braço do zagueiro da equipe do Nova Iguaçu. O Nenê de pênalti fez Vasco 1-0. Depois do intervalo, o Vasco conseguiu fazer o segundo gol. Jogada do zagueiro Ulisses, que foi à frente, tocou ali com o Bruno Nazário e fez um belo cruzamento na cabeça do atacante Raniel, que fez o seu terceiro gol no campeonato, artilheiro da competição, ao lado do Nenê, já que o Nenê fez o terceiro gol do Vasco num belo lançamento do Matheus Barbosa, ainda no setor defensivo do Vasco, pegou a defesa do Nova Iguaçu desguarnecida, o Nenê arrancou, entrou na área, deu um drible desconcertante no zagueiro da equipe do Nova Iguaçu e fez Vasco 3-0, mas depois no final o Samuel, o atacante do Nova Iguaçu, fez 2 gols, mas o importa é que o Vasco venceu por 3-2. E o técnico Zé Ricardo analisa essa partida, essa vitória apertada do Vasco por 3-2 e mais uma vez o sistema defensivo do Vasco levando gols. Confere. Sem dúvida, o resultado no final de tomar os 2 gols criou uma certa tensão, né? Para terminar a partida, que se caminhava para terminar de forma mais tranquila. Temos uma sequência pela frente, temos um jogo já no domingo. A expectativa era a gente poder observar alguns jogadores que ainda não tínhamos observado da condição de jogo, porque é também um desejo nosso observar esses novos contratados e também tirar os atletas, já que tínhamos 2 atletas de cartão amarelo. Realmente perdemos um pouco de força sem a bola e demos condições de Nova Iguaçu de chegar muito próximo do nosso gol e acabamos tomando 2 gols. Mas sem dúvida um aprendizado para a gente. Houve uma cobrança nossa forte no vestiário, os atletas principalmente. O futebol não permite nenhum tipo de acomodação e ainda bem que conseguimos aprender essa lição vencendo a partida. Mas certamente é uma coisa que nós precisamos corrigir, não só o sistema defensivo, que vinha bem até os 40 minutos do segundo tempo, e a partir do momento que a gente não tem a pressão na bola, acaba estourando lá atrás. Então não é um problema da linha de 4 em si, do zagueiro central, enfim, não houve nenhuma falha individual. Houve sim uma falha coletiva nos 2 gols, mas enfim, agora é trabalhar, descansar e preparar a equipe já com essas correções para o jogo contra o Madureira lá em Conselheiro Galvão. E quem também analisa essa vitória do Vasco apertada por 3-2 para cima do Nova Iguaçu é ele, Jean Faísca, aqui nesse Bom Dia Gigante. Conta pra gente, Jean, o que você achou dessa partida? Salve, torcedor vascaíno ligado nesse Bom Dia Gigante. E ontem, o Vasco venceu o Nova Iguaçu por 3-2. Uma partida que no início se desenhava para o Vasco fazer um grande jogo, atropelar a equipe do Nova Iguaçu, até chegou a fazer a 3-0, só que infelizmente nos últimos 10 minutos houve uma pane, 3-2 para o Nova Iguaçu, e olha, o torcedor vascaíno já estava rezando para acabar o jogo. É normal, início de temporada, algumas lições importantes acabam ficando para essa equipe do Vasco. Uma que está ficando bem clara é a falta de jogadores com pegada no meio de campo. Ontem, por exemplo, o Yuri não pôde jogar, teve aí um problema, foi poupado e foi substituído pelo Matheus Barbosa, que até fez uma boa partida enquanto estava ali fazendo a saída de 3, fez um belo lançamento para o Nenê aí no terceiro gol. Só que a partir da hora que o Vasco precisa ir no banco, buscar algumas peças de reposição, a equipe acaba caindo de produção e o Nova Iguaçu acaba encostando no placar, principalmente pela questão ofensiva. Ontem, quando o Vasco foi fazendo a substituição e colocando seus atacantes, quem saiu do banco para ocupar essa função não teve o mesmo rendimento daqueles que estavam jogando.
O Peck ontem fez mais uma grande partida, principalmente enquanto esteve pelo lado esquerdo do campo, que foi a maior parte, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Raniel, mais um gol, vai ganhando confiança, vai se mostrando que é um jogador que vai ser muito útil na temporada. E assim o Vasco caminha, a cada jogo tirando as suas lições, rumo a ter um elenco homogêneo para, quem sabe, aí na Série B, trazer alegria para o seu torcedor. Valeu, galera! E agora o Vasco volta a campo no domingo, às 3h30 da tarde, em Conselheiro Galvão contra a equipe do Madureira. Para essa partida, o técnico Zé Ricardo deve contar com a volta do volante Yuri Lara, que não jogou ontem contra o Nova Iguaçu por estar sentindo dores no tornozelo direito. Além disso, o treinador deve fazer outras modificações na equipe, e uma delas ele revelou ontem após a partida: a possível entrada do zagueiro Luiz Cangá na defesa do Vasco contra o Madureira. Confere o que disse o técnico Zé Ricardo. Tem, a possibilidade é grande dele estrear, né? A gente ainda vai ver como é que tá a condição, não só do Ulisses como do Anderson, né? Foi a dupla de zague que jogou os 3 jogos seguidos. A ideia é que realmente a gente consiga fazer com que um ou outro descanse, né? Para as partidas subsequentes. Vamos ver como é que a gente vai analisar os números dele, mas a possibilidade do Luiz estrear na próxima partida é grande. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o jogo entre Vasco e Madureira no domingo já tem arbitragem definida. Quem apita o jogo é esse cara aí, ó, Bruno Arleu de Araújo, auxiliado por Michael Correia e Lilian da Silva Fernandes Bruno. E há uma grande preocupação para essa partida entre Vasco e Madureira. Ela está marcada para as 3h30 da tarde em Conselheiro Galvão. E próximo dali, às 4 da tarde, também está marcado o clássico Fla-Flu no Engenhão, ali no Engenho de Dentro. São bairros muito próximos, aí fica essa preocupação em relação a um possível encontro de torcedores. A gente vai buscar durante todo esse dia um posicionamento da Federação de Futebol do Rio de Janeiro e também da PM sobre essa situação dos 2 jogos serem muito próximos e também quase no mesmo horário. E olha, com os 2 gols que fez ontem, o meia atacante Nenê se transforma no 3º maior artilheiro do Vasco no século XXI. Ele agora tem 51 gols pelo Vasco em 148 partidas. E olha, Nenê deu 39 assistências em todo esse período vestindo a camisa do Vasco. O vovô tá on mesmo. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E para fechar esse Bom Dia Gigante, eu vou trazer novamente o técnico Zé Ricardo. Eu fiz uma pergunta para ele após a partida na coletiva de imprensa sobre a falta no elenco do Vasco de um outro jogador volante com as características de Yuri Lara. Ele respondeu sobre isso e eu também pedi para ele fazer uma análise sobre o paraguaio Matias Galarça, que seria esse jogador para substituir Yuri Lara. Confere o que disse o técnico Zé Ricardo, porque é muito importante e ele deixa claro e admite que o Vasco vai sim contratar outros jogadores, e ele fala agora nesse Bom Dia Gigante. Sem dúvida, é objeto de discussão nosso, entre comissão técnica, comitê de futebol, Carlos Brasil, e o próprio presidente, a questão das carências do nosso elenco, né? Entendemos que nós ainda precisamos reforçar a nossa equipe, tem jogadores que a gente busca ainda para fortalecer o nosso grupo. Como todos sabem, as dificuldades são grandes para a gente trazer o jogador, e não só trazer o jogador que a gente entenda que vai realmente nos ajudar. E realmente a característica que o Yuri tem hoje, nenhum outro jogador tem, da questão
da ocupação territorial, do salto na marcação, a chegada que ele tem forte no adversário, num tempo certo para tentar fazer a marcação. O Matias se aproxima um pouquinho mais, mas é um menino, ainda tem, se eu não me engano, 19 anos, ainda teria mais um ano de categoria sub-20. Logicamente quer mostrar muito, às vezes essa questão de querer mostrar muito ele já é um jogador extremamente voluntarioso, acaba levando ele a cometer alguns equívocos, principalmente na questão de cometer algumas faltas bobas. Mas eu acho que ele já entrou ligeiramente melhor do que entrou contra o Boa Vista. Eu acredito muito nele. Ele é um jogador que procura se cuidar bastante, tem uma visão crítica muito legal, a gente percebe isso nos treinamentos. E só o tempo, é só o processo que o Vasco está correndo, né? O processo que está acontecendo no Vasco. E quando esse processo está na fase bem inicial, é natural que ocorram essas falhas, esses momentos de instabilidade. E só os jogos vão dando isso para ele, só a experiência. A experiência a gente não vê do dia para a noite. Entrosamento, como eu falei, acabou o Matias fazendo seu segundo jogo da temporada, entrando no segundo jogo da temporada, e logicamente que a gente já esperava que pudesse acontecer algum desequilíbrio quando eu estivesse jogando lado a lado com o Juninho ou com o Matheus, que entrou depois. Mas é processo, a gente tem que investir muito nessa palavra, nesse termo, e trabalhar hoje com as expectativas de repente, até o final do Carioca, início do Brasileiro, a gente poder reforçar a nossa equipe nesse setor também. É isso, torcedor. Esse foi o Bom Dia Gigante de hoje, com muitas informações do jeito que você gosta, logo depois de uma vitória do Vasco para cima do Nova Iguaçu por 3-2 em São Januário. Não foi a melhor das partidas, mas pelo menos buscamos os 3 pontos e estamos ali entre os primeiros colocados da Taça Guanabara, e agora tem esse jogo domingo contra a equipe do Madureira. Mas o que disse o técnico Zé Ricardo? O Vasco vai buscar outros jogadores para tentar reforçar ainda mais o elenco. Quantos jogadores você acha que o Vasco ainda precisa contratar? Ao meu ver, são 2 zagueiros, 1 volante, 2 atacantes e até um meia. Seria importante o Vasco contratar todos esses jogadores visando a temporada de 2022. Mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo pra gente trocar uma ideia. Hoje tem boletim a ver com a Jéssica Dias à tarde, e à noite chega o Flávio Dias com muitas informações do nosso AV News. E também tem o nosso segundo canal, o AV+. Você não conhece? O card tá passando aqui em cima do nosso Acorda Vascaíno, feito pelo Flávio Dias. Tá muito bacana, depois você confere lá. E quinta-feira é dia do nosso AVcast, o nosso podcast no Spotify e demais agregadores. Eu conto demais com a sua audiência também no nosso AVcast. Grande abraço, ótima quinta-feira. Eu volto amanhã, 10 horas da manhã, aqui no Bom Dia Gigante. Tamo junto, valeu, fui!